De vez em quando eu me deparo em uma situação onde que eu penso que mesmo se o cliente falasse fluentemente o japonês, mesmo assim ele ia precisar do nosso trabalho para que ele possa conseguir solicitar o que ele precisa. Por exemplo, recentemente um cliente ele precisava de apresentar um documento lá no Tribunal do Brasil. E esse documento é um documento emitido pelo tribunal aqui no Japão. Só que o Tribunal do Brasil, além de querer o documento do tribunal aqui no Japão, ele queria também esse documento apostilado. E o apostilamento ele é feito somente no Ministério das Relações Exteriores aqui do Japão. Então o cliente ele entrou em contato para solicitar ali o apostilamento do documento X. Então eu falei para ele que é a primeira vez que eu recebo esse tipo de pedido para apostilar esse tipo de documento. Então eu precisaria de primeiro entrar em contato com o órgão responsável para poder verificar se dá para fazer o apostilamento desse documento. E entrando em contato com o Ministério das Relações Exteriores, então eles me informaram que é possível sim fazer o apostilamento desse documento. Porém, na regra, para poder fazer o apostilamento de qualquer documento, ele tem um prazo de 3 meses de limite ali de emissão para que eles possam estar fazendo o apostilamento. Então, aquele documento que esse cliente tinha era um documento antigo, na verdade. Então, por causa da data de emissão, o cliente ele não conseguiria fazer ali o apostilamento desse documento. Então, aqui apareceu um problema. O cliente ele precisa de apostilar esse documento X, mas esse documento X ele já passou do prazo de validade para fazer o apostilamento. Então, para resolver esse problema, a gente tem que entrar em contato com o tribunal para solicitar a emissão desse documento. Então, eu entrei em contato com o tribunal, solicitei a informação de como faz para fazer a emissão desse documento. Então, eles começaram a fazer bastante pergunta. Por que você precisa da emissão desse documento, sendo que você já tem esse documento em mãos? Você já tem o documento original, então não precisa de solicitar um novo documento porque você já tem esse documento. Então, eu tive que explicar tudo o processo. Que esse cliente ele precisava de apresentar esse documento no tribunal lá do Brasil. Então eles falavam, então apresenta esse documento. Só que daí eu tive que explicar também. Só que o Tribunal do Brasil está pedindo o apostilamento. Então eles começaram, mas o que é apostilamento? Só que aqui entra a questão, né? O tribunal ele não cuida dessa parte de apostilamento. Então eles nem sabem, na verdade, o que é apostilamento. Então eu tive que explicar o que é o apostilamento, para que serve e por que o Tribunal do Brasil está solicitando o apostilamento. Então tive que fazer toda essa explicação para o tribunal para que eles possam entender o motivo do apostilamento. Então explicando até aqui, e eles várias vezes negando ali a emissão desse documento, até que depois de uma longa conversa eu consegui convencer o funcionário que eu preciso que eles façam ali a nova emissão desse documento. Então foi uma conversa assim bem difícil mesmo, sabe? E mesmo se o cliente ele fosse fluente no japonês, a partir do momento que o tribunal falasse que não dá para fazer a emissão, que eles não sabiam ali sobre o sistema de apostilamento também, o cliente ele ia entender que ele tem esse documento em mão, que esse é o original, e ele não consegue fazer a emissão desse documento, né, para poder fazer o apostilamento. Então ele talvez desistiria ali também, né? E de vez em quando acontece, às vezes a gente tem que solicitar alguma coisa, algum documento em algum órgão público, só que o funcionário ali que está no balcão te atendendo, ele não entende nada sobre a relação exterior, sobre apostilamento. Então muitas vezes a gente tem que ficar explicando essas coisas para eles. Só que pra gente é uma coisa assim tão normal, tão banal, que muitas vezes nem passa na nossa cabeça que o japonês que está ali no balcão, um tipo de autoridade, não saiba desse detalhe. Então a gente tem que sempre ficar explicando sobre os motivos, um pouco sobre a lei, sobre os procedimentos que deve ser seguido também. Então tudo isso a gente tem que saber na ponta da língua para poder estar convencendo ali o funcionário para que ele possa trabalhar para a gente, né? Para que ele possa ali exercer o trabalho dele também. Então era só isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Passar um pouco assim sobre um pouquinho do nosso trabalho, como que a gente faz assim, para conseguir o que o cliente precisa para fazer as coisas dele, né? Então muito obrigado e tchau!